Fala aí galera do nível 3, tudo bem? Vamos dar continuidade então aqui nossas aulas e hoje vamos falar então de inversões das tríades, tá? Bom, você precisa saber o seguinte, por que que isso existe na música, por que e o que é, né? E é isso que nós vamos discutir mais ou menos. O que é uma inversão de uma tríade e por que que isso existe, tá? Então, inverter, assim, rapidamente, inverter tríade é você ter na nota mais grave dela, não a sua fundamental. Lembrando que a tríade é formada por, sempre nessa posição, né? A partir de uma nota fundamental, a gente sobrepõe terças nessa nota, né? E aí a gente vai ter a tríade, tá certo? Portanto, quando essa nota mais grave aqui não for a fundamental, for uma outra nota, ou seja, que esteja no lugar da mais grave, por exemplo, a terça do acorde vai ser a nota mais grave, ou a quinta nota mais grave, a gente vai ter o que a gente chama de uma inversão dessa tríade, tá bom? E para que serve essa inversão? Por que que existe isso? Bem importante você entender que a música, para quem interpreta somente, ela tem quem interpreta a música, melhor dizendo, visualiza ela de um jeito, visualiza na prática, do tocar eu tenho que executar. Agora, quem está compondo está pensando em detalhes que às vezes o intérprete não pensa. Por exemplo, o detalhe da variação, né, do colorido que está sendo posto naquela música. Procurar variar o colorido, variação e coloridos diferentes, né, acordes diferentes. Então, você tem dentro de uma tonalidade, a gente já viu aí que na tonalidade menor, na maior a gente tem 7 acordes. Na menor acho que dá 7 tríades. E na menor a gente tem aí no máximo umas 15 tríades, tá? Sendo que 3, a gente vai ver isso melhor no nível 4, sendo que 3 dentro desse âmbito aí de 7 na maior, 15 na menor, a gente tem, 13 na menor, a gente tem somente 3 tríades que são mais usadas, as outras ficam em segundo plano. E dessas 3 tríades que são mais usadas, por uma questão que nós vamos estudar no nível 4, a necessidade do uso dessas 3, acaba ficando um pouco repetitivo demais o uso delas, aí o ouvido começa a se enjoar um pouco daquilo. E aí, portanto, a possibilidade de inverter essa tríade, ou seja, ela aparecer em formatos diferentes, a mesma tríade, né, Dó maior, aparecendo em formatos diferentes, isso vai dar para o ouvido uma variação. Então isso já cria vamos dizer assim, um pouco mais de não monotonia, né, que seria o nome certo. Você ficar ali na mesma coisa, você tem mais variedades. E no caso aí, variedades timbrísticas. Por quê? Porque o acorde vai ser o mesmo, vai ser um Dó maior, e aí esse Dó maior pode estar com a fundamental no baixo, uma hora com a terça no baixo, uma hora com a quinta no baixo, e assim por diante, tá bom? Então, respondido aí essas duas primeiras perguntas que eu acho que são centrais para a gente conseguir desenvolver aí para frente. Então, o que é uma tríade invertida? Quando uma das notas que está, a nota mais grave não for a fundamental, for a terça ou a quinta, e para que ela serve? Para criar variedade de cor dentro da harmonização da música, tá bom? Bom, então vamos a elas, o que é? A gente já sabe então que a tríade ela vai ter agora para a gente 3 formatos, ou seja, formato dela, como está aqui na apostila, posição fundamental. Repare aqui, ó, a gente chama isso de tríade na posição fundamental, porque isso é um Dó maior, perceba, ó, Dó, Mi, Sol, são as notas da tríade de Dó, tá? Mas ela pode aparecer não só assim, como a gente aprendeu, com um formatinho de terças, uma terça sobre a outra, ela pode aparecer de várias formas. E uma delas, a outra possível, seria assim, ó, Mi, Sol e Dó, pensando de baixo para cima, né? Mi, Sol, Dó. Então, quando ela está nessa posição, repare que a nota mais grave aqui é a nota Mi, ó, não é mais o Dó. Então, a pessoa desavisada pode pensar assim, opa, isso é uma tríade de Mi. Não, ela não é uma tríade de Mi, ela é uma tríade de Dó. Por que ela é uma tríade de Dó e não uma tríade de Mi? Porque as notas que estão ali são as notas de Dó. Dó, Mi, Sol, certo? Tríade de Mi seria Mi, Sol, Si, como a gente já aprendeu. E repare que não aparece o Si, aparece o Dó. Então,
Mi, Sol, Dó, na verdade, é uma tríade de Dó invertida, com o baixo no Mi, ou seja, com a nota mais grave na nota Mi, que é a terça. Então a gente chama isso de primeira inversão, porque é quando eu pego a nota, por exemplo, eu posso pensar assim, são várias formas para pensar. Eu pego essa nota Dó que estava aqui embaixo e jogo ela para cima. Ó. Ela, em vez de ficar aqui nesse Dó de baixo, ela ficou lá no Dó de cima. Aí a nota mais grave ficou o Mi. Tá? Vamos ver isso aqui no exemplo, que fica até melhor, né? Pra gente... Então aqui eu tenho a tríade de Dó. Ó, escute aí. Opa, me desculpa, só um instantinho. Vou aumentar aqui para ficar melhor para ver, né? E vou aumentar o som também, que aí fica melhor para ouvir. Muito bem. Então, ó, ouçam aí de novo. Essa é a tríade de Dó, ok? Agora, se eu pegar essa nota aqui e jogar lá para cima, ela ainda continua sendo a tríade de Dó, só que agora na sua primeira inversão, porque a nota mais grave é o Mi. E isso muda, gente, muda muito a sonoridade da tríade, tá? Quem está na ponta, qual é a nota da ponta de baixo, qual é a nota da ponta de cima, isso vai mudar muito. E quem vai trabalhar com composição e arranjo vai pensar muito nisso, tá certo? Então é bem importante vocês, enquanto intérpretes, ou se forem alçar esses níveis aí de compositor, de arranjador, vocês saberem que isso é determinante, né, para a composição musical, para o final, para o resultado, né? Então, ouçam agora ela na sua primeira inversão, ó. Né? Já temos uma outra sonoridade. Ainda é a mesma tríade, mas temos uma outra sonoridade, tá? Então, isso é a tríade de Dó maior na primeira inversão. Ou seja, como que isso fica disposto, gente? Eu vou ter, ao invés de ter fundamental, terça e quinta, fundamental, terça e quinta, eu vou ter terça, quinta e fundamental. A sequência é quase a mesma, tá? Por que eu estou falando dessa forma? Porque isso serve para qualquer tríade. Qualquer uma delas. Tríade de Ré, tríade de Dó, sustenido menor, sei lá. Sempre vai ser assim. Quando eu tiver a terça no baixo, eu chamo isso de primeira inversão, tá? E aí, por fim, eu tenho a última posição da tríade aqui, da inversão, que é a segunda, que a gente chama, segunda inversão. Ou seja, quem vai estar no grave agora? A nota Sol, né? Então eu pego esse Mi e jogo para cima, por exemplo, também, né? Então isso vai ser um Sol, Do, Mi. E aí, portanto, eu tenho a tríade na posição, na segunda inversão, ou seja, o Sol, que é a quinta, está agora na nota mais grave da tríade. Portanto, ela fica de baixo para cima, quinta, fundamental e terça, tá bom? Isso é a posição, a inversão da tríade, a segunda inversão da tríade, tá bom? Esses são os formatos que a gente vai aprender. Então, aqui, dá uma escutadinha, melhor dizendo, né? Antes de tudo, é bom também. Ó, perceba que tem a mesma sonoridade praticamente. Praticamente sim. É a mesma sonoridade? Não, é diferente, porém ainda é a mesma coisa. Sabe aquela coisa de é diferente, mas não é? Por quê? Porque ela é diferente num aspecto e no outro não. Em que ela não é diferente? Ela ainda é Dó, Mi, Sol. Ainda são as notas Dó, Mi, Sol que estão em jogo ali, que estão em relação. Porém, é só aonde estão essas notas, como está formado é que muda ligeiramente isso. Então a gente fala assim que muda o timbre do acorde, tá? É um outro timbre só, mas não mas não muda a função, não muda o acorde em si, o acorde é o mesmo, ainda é Dó maior, tá bom? Então, fiquem atentos com isso, tá? Muito bem, então tá aqui, essas são as três posições. Então vamos lá, memorizando. Quais são as posições possíveis de uma tríade? Posição fundamental, primeira inversão, segunda inversão. Posição fundamental é aquela que a gente já conhece, ou seja, a nota mais grave é a fundamental. E aí ela fica montada fundamental, terça e quinta, como a gente já aprendeu. É o natural dela. A segunda inversão é quando eu tenho a terça no baixo, ou seja, então fica terça, quinta e fundamental em cima, nessa sequencinha. E por fim, a segunda inversão, quando eu tenho a quinta no baixo, que vai ser quinta, fundamental e terça, tá? Sempre nessa sequência. Então você vai meio que já decorando esses formatinhos, porque é assim que vai funcionar as inversões, tá bom? Agora,
Tem algumas dicas aqui que ajudam a você enxergar uma tríade invertida escrita, tá? Que é o exercício que eu pus aqui, que ajuda bastante. Por exemplo, o que é uma tríade em posição fundamental? É quando ela está naquele formatinho que a gente viu certinho, de terças sobrepostas. Agora, eu sei que uma tríade está invertida quando aparece uma quarta no meio dela. Está vendo aqui? Ó? Eu tenho Mi, Sol e Dó. De Sol para Dó eu tenho uma quarta. Não é mais terça, não é mais terça e terça. Tem uma quarta. Quando essa quarta aparece, isso é um indício da tríade invertida. Tá bom? E essa quarta vai aparecer tanto na primeira inversão quanto na segunda inversão. Ó. Na segunda inversão, Sol, Dó, Mi. Do Sol para o Dó é o quê? É a quarta de novo. E repare que a quarta está sempre entre o Sol e o Dó. O Sol e o Dó. Entre, então, portanto, nesse caso aqui, a quinta e a fundamental do acorde. Tá? Aqui também, ó, quinta e fundamental. Tá bom? Então, isso ajuda a gente a pensar. Por exemplo, a primeira inversão, gente, é uma coisa básica. Assim. Sempre a quarta vai estar na parte de cima. Eu tenho duas partes. Tem a parte de baixo, primeiro intervalo de baixo, e tem o intervalo de cima. Certo? Na primeira inversão, a quarta, que é o intervalo maior, sempre vai estar no de cima. E na segunda inversão, inverte. A quarta está embaixo e a outra está em cima, tá? A terça em cima. Sempre vai ser uma relação de quarta e terça, tá? Então, primeira inversão, a quarta está em cima. Segunda inversão, a quarta está embaixo. Tá bom? Então, a quarta é determinante, ok? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina aqui que nós vamos escrever, então, agora a tríade de, sei lá, Mi. Então, as notas são Mi, Sol e Si, certo? Isso aqui é uma tríade em posição fundamental, ó. Perceba? Mi, Sol, Si. É um Mi menor em posição fundamental. Agora, como é que eu faço isso? Se eu pegar essa nota aqui, por exemplo, que está em cima e jogar embaixo. Aí eu tenho Si, Mi, Sol. Si e Mi, por exemplo, é a quarta. Vocês conseguem perceber? Ó, essa é a nota da quarta. Aí eu preciso saber qual é a inversão que está. Eu quero saber que inversão que está essa tríade. É muito simples, ó. Como eu dei exemplo para você. Se a quarta está embaixo aqui, ó, ela está em segunda inversão. Aí você fala assim, mas vai dar certo isso? Vamos ver se esse... é bem importante você lembrar que para ser segunda inversão, essa nota que está embaixo aqui tem que ser a quinta do acorde. A quinta do acorde é a segunda inversão. Quando a quinta está na nota mais grave, isso indica a segunda inversão. Beleza? Então, aqui, vamos ver se é a quinta? Olha lá. Opa! Repara aqui, ó. Qual é o acorde? Né? Eu tenho as notas Si, Mi e Sol. Ou seja, era aquele Mi menor, como a gente viu, né? Porque só Mi menor, somente a tríade de Mi vai ter as notas Mi, Sol, Si. Tá certo? E é isso que a gente tem que estar refazendo, né? Pensando sempre. Então aqui está em segunda inversão mesmo. Não vai haver nenhum problema, tá bom? Então é sempre pensar assim: qual é a tríade que está em cima? A quarta, se está em cima ou está embaixo? Se ela estiver em cima, a tríade está em primeira inversão. Se a quarta estiver embaixo, a tríade está em segunda inversão. E a tríade em primeira inversão, qual é a nota que está no baixo, que está no mais grave? Em primeira inversão é a terça que está no mais grave. E na segunda inversão, qual é a nota que está? A quinta. Tem que sempre lembrar, porque a sequência da tríade é fundamental, terça e quinta. Então, fundamental na nota mais grave é a posição fundamental. A primeira inversão, portanto, lembre que inversão é quando ela não está em fundamental. Então, a primeira vai ser quando a terça, que é a segunda nota da tríade, estiver no baixo. E a segunda inversão é quando a quinta, né, estiver no baixo. Tá certo? Esse é o esqueminha aí que você tem que estar organizando na sua cabeça para resolver isso bem. Tá bom? Muito bem. Então, aí eu falo assim, por exemplo, eu escrevo uma tríade como essa aqui, peraí. Eu falo para você assim, ó, que tríade é essa? Você tem que me dizer qual é a inversão. Primeira coisa que você tem que falar, essa tríade está invertida? Né?
Pense bem, aí você vai falar assim, bom, ela está invertida. Por que ela está invertida? Porque tem uma quarta nela, é a primeira coisa. Tem uma quarta? Ela está invertida. Porque para não estar invertida, ela tem que ter sobreposição de terças. Como é que eu sei então agora qual é a inversão? Eu vou para aquele esqueminha das quartas. Olha, a quarta está entre as notas de cima. Eu tenho o primeiro intervalo é terça e o segundo intervalo é quarta. Ou seja, terça mais quarta indica primeira inversão aqui, ó. Tá vendo? É sempre assim, tá bom? Então, é bem simples identificar. A primeira coisa que você precisa identificar se está invertida e qual a inversão, tá? Então, as regras são essas. Como é que você sabe se está invertida? Vê se tem quarta. Se tiver quarta, está invertida. Segunda regra. Como é que eu sei em que inversão está? Se a quarta estiver em cima, é primeira inversão. Se a quarta estiver embaixo, segunda inversão. Tá bom? E lembrar, que é bem importante, que quando a tríade está em primeira inversão, a terça está na nota mais grave. E quando ela está em segunda inversão, a quinta, que é a nota mais grave. Tá bom? Bom, seguindo em frente, então, aqui, a gente tem essas questões todas que eu coloquei. E aí vale muito a pena a gente começar a pensar agora sobre as possíveis... porque qualquer tríade pode estar invertida. Ou seja, qualquer modo de tríade e qualquer tonalidade de tríade. A gente tem que pensar sobre elas. E a análise, então, da observação de que tríade que é, vale tudo isso. Você não tem que olhar só se ela está invertida e em que versão ela está. Você tem que dizer qual é o modo e qual é a tonalidade. Ou seja, qual é a fundamental dessa tríade, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, ó, de Dó maior, com a fundamental Dó, as possíveis inversões e seus modos. Então aqui, por exemplo, eu tenho um Dó menor. Ó, Dó menor é Dó, Mi bemol, Sol, certo? A gente já estudou. Dó, Mi bemol, Sol dá um Dó maior, Dó menor. E aí eu tenho Dó menor em primeira inversão, que vai ser o Mi bemol na nota mais grave. O Dó vai lá para cima. Depois o Dó menor em segunda inversão, ou seja, a quinta está na nota mais grave. É a mesma sequência. O que mudou daquele outro? Aqui agora é um Dó menor. Entrou um Mi bemol aqui para entrar. Esse Mi tem que ser bemol para ser Dó menor. Tá bom? Aí isso também funciona para Dó aumentado, né? Ou seja, eu tenho Dó. O que é um Dó aumentado? Dó, Mi, Sol sustenido. E quando eu tiver Mi, Sol sustenido, Dó, perceba, a quarta está em cima ainda, né? Então ainda é uma tríade em primeira inversão. Agora, qual é a tríade que está em primeira inversão? Dó aumentado. Eu tenho que saber que tríade que é, tá bom? E assim por diante, ó. Aqui temos os exemplos todos. Agora, isso fica, gente, bastante legal. Você fazer o tipo de exercício para ajudar é pegar uma fundamental qualquer e construir os modos de tríades em inversão sobre todos os possíveis modelos de inversão sobre essa tríade, tá? Por exemplo, imagina que você vai pegar aqui, por exemplo, vai montar um Ré maior, né? Então montou um Ré maior. Isso daqui é Ré Fá. Poxa, Ré maior não, precisa do Fá sustenido. Isso tem que pôr o Fá sustenido. Então é Ré Fá sustenido lá. Essa é a tríade em posição fundamental. Como é que seria a primeira versão dessa tríade? Você vem aqui e monta ela. Tem que pôr Fá sustenido, né? Oxi. Tem que pôr Fá sustenido. Você pode jogar essa nota para cima aqui, por exemplo. Ó. Lembra que na primeira inversão, a quarta tem que estar em cima e a terça tem que ser a nota do baixo. Então, quem é a terça de Ré? É o Fá sustenido. Fá sustenido, Lá, Ré, por exemplo, tá certo? Isso é uma tríade, então, em primeira inversão. E ela mesma em segunda inversão, ó, vou fazer assim porque é mais rápido, seria eu jogo o Fá sustenido lá para cima, ou monto ela. Essa nota que é a quinta tem que estar na nota mais grave, tá certo? Agora, tome cuidado para não fazer isso, ó, porque daí eu abri os acordes, eu não tenho mais terças e quartas, eu sempre tenho que deixar os intervalos com terças e quartas, tá? Isso daqui é uma tríade aberta, nós vamos falar disso só no nível 4. É possível isso? É possível, mas não é agora ainda que a gente vai aprender. Então, você tem que deixar essa nota nota mais grave, você pode pegar essa aqui e jogar para cima, fazer assim. Aí você tem fundamental, quinta, fundamental e terça.
Ou ainda, se você chegar nesse resultado aqui de baixo, também dá na mesma, tá bom? Que era o quê? Era quando eu tinha isso assim, peguei essa aqui e joguei para baixo, ó. Então, são formas de fazer aí a tríade invertida. O mais importante é você entender isso, né? Qual é a sequência das notas na tríade invertida, na posição fundamental? Fundamental, terça e quinta. Na primeira inversão, terça, quinta em cima dela e fundamental. E depois, quando está na segunda inversão, tem que ser quinta, fundamental e terça. Sempre é um modelinho, ou seja, no caso fundamental, terça sobrepostas. No caso da primeira inversão, vai ter terça e quarta. E no caso da segunda inversão, vai ser quarta embaixo e terça em cima. Tá? Então, esse é o esquema, tá bom? Sempre procurar fazer desse jeito que não vai ter problemas. Agora, eu vou pedir para você fazer uma análise da tríade. E aí agora você precisa me dizer o seguinte, ó, aqui, fazer uma análise. Eu tenho uma tríade escrita, por exemplo. Eu tenho essa tríade aqui, ó. Que está aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou deixar ela assim por enquanto, ó. Eu tenho essa tríade que está assim, nessa posição. Aí você já consegue fazer uma coisa que é bom. Ela está invertida? Opa, está invertida. Como é que eu sei? Porque existe uma quarta nessa relação. Se existe uma quarta, está invertida. Depois, você precisa saber qual inversão que está. Opa, que inversão que está? A quarta está em cima, é a primeira inversão. Então, isso é uma tríade na primeira inversão, já sabe alguma coisa. Agora, eu preciso saber qual é a fundamental e qual é o modo, tá? Aí, para achar a fundamental, você fala, caramba, se ela está invertida, o Mi não é a fundamental. Você tem duas lógicas aqui. Você já sabe a inversão, não sabe? Não é primeira inversão? Se é primeira inversão, a nota que está no baixo é a terça do acorde. E Mi é terça de Dó, certo? Sempre. Não é? Desce terça, ó. Mi, Ré, Dó. Chegamos em Dó, certo? Então, Mi é terça de Dó. Então, Dó é fundamental, tá? Aí você acha a relação, ó, as notas são Dó, Mi, Sol. Opa, é um Dó. Então, fundamental é Dó, tá? A outra coisa é que você pode olhar sempre a quarta, se você quiser. A nota de cima da quarta, esse eu acho até mais fácil. A nota de cima da quarta é sempre a fundamental. Porque lembra a organização? Né? A organização é sempre... a quarta ali vai sempre ser formada entre a quinta do acorde e a fundamental. E a fundamental vai estar sempre em cima. Tá? Então você percebe as duas notas da quarta e olha a nota de cima. A nota de cima é a fundamental do acorde. Então, eu fazendo a análise desse acorde aqui, eu vou fazer assim, ó. Ele é um Dó, tá? E que modo que ele vai estar? Pô, agora eu preciso pensar, eu remonto esse Dó aí. Eu sei que as notas estão Mi, Sol, Dó, mas aí eu penso ele montado. Pô, é Dó, Mi, Sol. Lembra lá daquele estudo de tríades que a gente fez? Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó. Lembra disso. Aí você calcula ali os intervalos, né? Entre Dó e Mi. O Mi é natural, o Mi é sustenido, o Dó é sustenido, tem que pensar nisso. É Dó e Mi natural, então Dó e Mi tem terça maior. Então isso é uma tríade maior aumentada. E depois o segundo intervalo, de Mi para Sol é terça menor. Então isso é um Dó maior, porque é terça maior, terça menor. Lembra? Estudo de tríades lá que a gente fez. Então, isso é um Dó maior. Então isso é um Dó maior. Aí, qual é a inversão dele? Na segunda inversão. Vamos por assim, tá? Dó maior na segunda inversão, tá? Quem já trabalha com cifragem, gente, a gente vai falar daqui para frente, depois na próxima aula. Então, eu não estou cifrando ainda, só estou falando como é que fica a leitura dessa cifra aí, dessa tríade. Então, ele é um Dó maior na segunda inversão. Pronto. E esse é o tipo de resposta que eu quero que vocês façam por enquanto, tá bom? Então, ó, vamos analisar agora uma outra tríade, ó. Perceba essa tríade que está aqui. Repare todos os detalhes. Precisamos, então, lembrar que ela, para analisar, é uma sequencinha. A primeira coisa que eu preciso dizer dessa tríade, qual é a fundamental dela? Como é que eu acho a fundamental? Vamos lá, lembrando a aula. Ela está feita da seguinte forma, olha ela. Ré embaixo, né? Depois eu tenho a nota Sol e por fim Si bemol. É um Ré, Sol, Si bemol.
Eu sei que essa tríade não é a tríade de Ré. Por quê? Porque existe uma quarta aqui no meio. Então, essa tríade está invertida, tá? Então, a fundamental não é Ré. Como é que eu vou achar a fundamental? Lembra aquela dica que eu dei, gente, ó. Olha a quarta e olha a nota de cima. Qual é o intervalo de quarta? Está entre Ré e Sol. Esse é o intervalo de quarta, certo? Portanto, a nota de cima, Ré e Sol, a nota de cima é a fundamental. Quem é a fundamental? É a nota Sol. Então, a gente vem aqui e escreve Sol. Isso é a fundamental. Já analisei a primeira coisa, saber quem que é a fundamental. A segunda coisa agora é modo. Eu preciso achar o modo, se esse Sol é maior, menor, aumentado, diminuto. Lembrando, então, que se eu sei que o Sol é fundamental, a tríade vai ser sempre Sol, Si, Ré, né? E repare que eu tenho um acidente aí. A nota é Si bemol. A terça é um Si bemol. Sol, Si bemol, Ré. Então, eu faço o seguinte cálculo. De Sol para Si bemol dá terça menor. De Si bemol para Ré, terça maior. Ou seja, terça maior embaixo, terça maior em cima, tríade menor. Então, isso é um Sol menor. Ó. Eita. Não vai dar para ir escrevendo aqui não, que ele está tendo algum probleminha. Bom, isso é um Sol menor. Por enquanto, né, vou deixar aqui, eu vou escrevendo aos poucos. Ó. Ctrl T, Sol menor. Agora, isso é um Sol menor, certo? A gente já sabe. E aí, eu preciso saber agora que versão que ele está, que é a terceira coisa que eu preciso dizer sobre essa tríade. Sol menor. Agora a terceira coisa. Que versão que ela está? Você pode usar, gente, aí duas formas para chegar nessa resposta, que é o que eu estou ensinando agora. Qual é a primeira? A primeira é o seguinte, é lembrar da quarta. Opa, essa quarta é tão determinante, reparem nisso. Então, se a quarta está embaixo, a gente tem a tríade em segunda inversão, como já vimos aí. E se a quarta está em cima, a tríade está em primeira inversão, tá bom? E a quarta está embaixo ou em cima? Repara, ela está embaixo, né? Eu tenho à disposição quarta e terça. Então, se a quarta está embaixo, essa tríade está em segunda inversão. A resposta já está dada. É um Sol menor na segunda inversão. Agora, eu posso também, se você quiser, lembrar que quando a tríade está em segunda inversão, qual é a nota que está no baixo? É a quinta do acorde. E repare lá a nota que está no baixo. É o Ré. E Ré é quinta de Sol. Então, isso é uma segunda inversão, tá? Então, um Sol menor na segunda inversão. Tá? É isso daí a resposta para essa questão. E aí a gente pode fazer um monte, tá bom, gente? Agora, você tem que treinar em várias possibilidades, vamos dizer assim. Tá bom? Mas sempre para você responder, siga essa sequência. Ó. Primeiro pensa, qual é a fundamental? Como é que eu acho fundamental? Olha a quarta, olha a nota de cima da quarta. Achei a fundamental. Inclusive, se a nota de cima for acidentada, for um Mi bemol, por exemplo, a fundamental vai ser Mi bemol, não esqueçam disso, né? E assim por diante. E a nota do baixo, e aí depois você vê o modo da tríade. Reorganiza essa tríade em posição fundamental mentalmente mesmo. E faça o cálculo, terça maior, terça menor, duas terças maiores é aquele esqueminha da tríade aumentada, duas terças menores é a tríade diminuta e assim por diante, tá? E aí você consegue chegar no resultado com relativa facilidade, vamos dizer assim. Mas se você seguir esses passo a passo aí, senão fica meio mais difícil de fazer, tá bom? Bom, é isso aí. Seguindo aqui, nós vamos ter então aqui uma conclusãozinha que eu coloquei na apostila sobre como é que fica a tríade em posição fundamental, aquele esqueminha, né? Fundamental, terça e quinta. A primeira versão seria terça embaixo, sempre pensando daqui na nota mais baixa até ainda a nota para cima, né? As notas mais altas. Então, terça, quinta e fundamental, e a segunda versão vai ser quinta, fundamental e terça. Certo? Essa é a aula de hoje. Portanto, os exercícios, vamos lá. Eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês façam esses exercícios aqui. Página 39 da apostila, ok? Então tá aqui, ó. Exercício sobre inversões e cifragem. As de cifragem a gente vai fazer só aula que vem, que eu vou dar aula de cifragem. Por enquanto, só sobre inversão mesmo, tá?
Então tá aqui, ao olharmos uma tríade escrita no pentagrama, como podemos identificar se ela está invertida ou não? Falei várias vezes, hein? Como é que pode? Só olhando, como é que você fala? Opa, por causa disso ela está invertida. Me diga o porquê. Qual dessas tríades invertidas é invertida e em qual inversão está? Qual dessas está invertida e em que inversão está? Olha aqui, você vai olhar as três e vai me dizer, poxa, tem uma coisinha aí que determina a inversão dela, como eu falei, certo? Se está invertida, olha as três, percebam elas, tá? E depois me diga em que inversão está, tá bom? Ótimo. Seguindo em frente, qual dessas tríades está em posição fundamental? Olha aqui, olha as três, olha bem e você vai perceber. E depois aqui, ó, eu tenho essas tríades todas aqui. Faça a análise das tríades seguintes, informando sua fundamental, modo e inversão, que é o exercício que a gente fez. Então aqui primeiro, ó, vamos fazer juntos essa primeira, só para vocês saberem. Não, vamos fazer a primeira não, vou fazer uma aqui, ó. Vou fazer essa aqui, ó, junto. Qual seria a resposta para ela? Bom, eu tenho que olhar. Primeira coisa, eu tenho que responder o modo. Como é que eu acho o modo? Lembra que essa tríade está invertida. Por quê? Porque tem a quarta. Então, eu olhei aqui, eu olho a nota de cima da quarta. Qual é a nota de cima da quarta? Eu tenho Lá sustenido, Ré e Fá sustenido. A quarta está entre Lá e Ré, certo? A nota de cima é o Ré. Então, a fundamental é Ré. Ponto. Eu sei já que isso é um Ré. Agora, é um Ré maior, menor, aumentado ou diminuto? Vamos ver. Se é um Ré, eu tenho Ré, Fá, Lá. E as notas que estão escritas aqui são Ré, Fá sustenido e Lá sustenido. Ré, Fá sustenido, Lá sustenido. De Ré para Fá sustenido, tenho terça maior. E de Fá sustenido para Lá sustenido, outra terça maior. Então, tríade que tem duas terças maiores é uma tríade aumentada. Quer dizer que isso aqui é um Ré aumentado, tá? E em que inversão ele está? Opa, a quarta está embaixo. Se a quarta está embaixo, é a segunda inversão. Então, isso é um Ré aumentado na segunda inversão. É isso que vocês têm que fazer, tá bom? Acho que é simples, né? Acho que dá para fazer por aí. Maravilha, gente. Então, ficamos aí. Mande as atividades para mim aqui, tá? É bem importante a gente continuar esse fluxo aí, porque está chegando aí a nossa finalização desse nível, né? Então, não deixem passar, aproveitem o tempo aí, o tempo que está de boa, estudem, olhem os vídeos várias vezes, respondam com calma, estudem mesmo, de verdade, para a gente poder dar aquela guinada aí no conhecimento musical de vocês. Obrigado e até a próxima aula.